Olá, queridos alunos, mais uma aula que vamos tratar sobre um assunto de extrema importância, onde nos remete a compreender a doutrina espírita. E vamos compreender que não é tão difícil assim. Basta tirar o véu das ilusões, tirar o véu das fantasias e olhá-la com aspecto de estudioso. E hoje nós falaremos sobre destruição necessária e destruição abusiva. Tomo 2, módulo 13, roteiro 1. Destruição necessária? Será que destruição é necessária? Será que é preciso destruir? Será que vai ter que destruir as coisas para poder se evoluir, progredir? Vamos ver? Vamos ver. Então, Lavoisier nos fala, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nessa definição, já começa a pensar, ora, então não se destrói? Não. Vai se transformar? Sim. Então, as leis do Criador são sábias. Aquilo que eu chamo de destruição nada mais é do que transformação. Sim. Então, tudo é uma questão de palavras. Então, eu me choco quando, na verdade, o Criador não está destruindo, ele está transformando. E aí, quando a gente começa a estudar com essa perspectiva, com essa forma de ver, vamos compreender que a destruição, ela se torna uma lei innecessária. Então, a lei da destruição, que também poderia ser chamada de lei da transformação, apresenta essencialmente uma condição inequívoca que atinge a todos os seres viventes, o aperfeiçoamento contínuo e progressivo. Olha a sabedoria do nosso Criador em mostrar que através da necessidade da destruição, você estará em um processo de aperfeiçoamento contínuo e progressivo. Mas como assim, instrutor? Como é que você vai se progredir com a destruição? Se hoje você está a falar conosco através dos mecanismos da internet, do desenvolvimento tecnológico, agradeça a um processo destrutivo que a humanidade passou. Agradeça ao processo da Segunda Guerra Mundial, que tudo isso foi possível nos dias de hoje, e em tempos de paz usufruímos, mas foi preciso muitas destruições para chegarmos aos dias de hoje. Então vamos andar pela história e vamos compreender que muitas evoluções que o homem atingiu, ela não começou hoje, ela vem se aprimorando através de processos de destruições contínuas até chegar aos dias de hoje. Nós temos aí a energia atômica, né, que foi criada, foi descoberta para um sentido, acabou causando muito sofrimento, muita dor, e hoje ele é um mecanismo, ele é uma energia utilizada para o progresso. Então é necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar, porque o que chamamos de destruição não é mais do que transformação, cujo objetivo é a renovação e melhoramento dos seres vivos. Quando a gente fala em destruição, a gente pensa logo em coisas, a gente pensa em ambiente, a gente pensa em algo material. Mas, na realidade, o nosso corpo físico, que também é material, quantas vezes ele não é destruído para que o nosso espírito possa elevar-se? Então, quando a gente fala que é preciso que se destrua para renascer e regenerar, também estamos falando de nós mesmos. Onde precisamos deixar a roupa velha e adquirir uma roupa nova para continuar na nossa jornada evolutiva. E é fácil de compreendermos isso quando olhamos os homens da caverna. Sim. Quantas transformações ocorreram, ou melhor, quantas destruições de corpos ocorreram até chegar ao modelo que hoje nós conhecemos. Então, a destruição tornou-se necessária, porque sim, se não houvesse ocorrido a destruição lá nos primórdios do tempo, ainda estaríamos andando curvado, ainda estaríamos carregando clavas pelo nosso caminhar. Então foi necessário a destruição para que chegasse ao modelo que hoje conhecemos. E outras destruições ocorrerão até o refinamento da matéria. As criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para atingir seus fins. Para nutrirem-se, só seres vivos destroem uns aos outros, com um duplo objetivo, de manter o equilíbrio da reprodução e de utilizar os restos do envoltório exterior. Para evitar a destruição antes do necessário, a natureza cerca os seres vivos com meios de preservação e conservação. Então, essa ideia de medo da morte, de medo do perigo, ela está associada à nossa preservação, à nossa conservação.
Então, quando nós temos noção disso, nós lutamos pela vida. Por isso a vida é tão importante. Ela é importante não pela criação em si, mas porque existe uma lei a reger essas vidas que determinam compulsivamente que ela se mantenha viva enquanto ela puder lutar. Então nós vamos ver que a lei da conservação ela é uma lei natural também, que os seres buscam manterem-se vivos. Exatamente. Então, pelo instinto de conservação, deve o homem buscar prolongar a sua vida e por isso uma voz secreta o faz repelir a morte. Então está aí a explicação por que eu não quero morrer. Todo mundo fala, quero ver Jesus, mas hoje não. Não é verdade? Sim, por que eu não quero ver Jesus, já que falamos que é um local agradável, que é um local harmonioso? Mas por que eu não quero? Porque eu estou submetido à lei da preservação, à lei da conservação. E essa lei que me faz lutar veementemente contra toda ou qualquer agressão contra o meu corpo físico. É por isso que lutamos, para preservar os nossos corpos físicos. E agimos por instinto. Instinto, não tenha dúvida. Os meios de conservação estão ao lado dos meios de destruição para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, da mesma sorte que necessita ocorrer a destruição, também necessita ocorrer o quê? A preservação, para que essas forças ganhem equilíbrio. Porque sim, se uma ocorrer mais do que a outra, se houver só a preservação, não morreremos. Logo, nós sofreremos. Existe uma obra de José Saramago, o título dele é Intermitência da Morte, né, que vai nos falar o quão é importante a destruição. O que ocorreria se nós nos preservássemos infinitamente? O caos que ocorreria. Então, essas duas leis, elas precisam estar em equilíbrio. A destruição e o da preservação. Nenhuma pode sobrepor a outra, sob pena de ocorrer o caos. Então, a necessidade de destruição é proporcional ao grau evolutivo dos diversos mundos e desaparece no mundo num estado físico e moral mais apurado. Então, está nos dizendo que em mundos mais elevados, essa destruição é menor, é mais branda, é mais lenta, é algumas vezes até desnecessária, dado ao grau evolutivo que esses seres chegaram e dado que a sua pureza corpórea já não necessita mais de algumas necessidades básicas para a sua sobrevivência. Então, na Terra, a necessidade de destruição diminui à medida que o espírito supera a matéria. Então, quanto mais evoluído nós nos tornamos, quanto mais apurado nós nos encontramos, menor será a nossa ação destruidora. Teremos mais evolução e compreensão que algumas destruições são absolutamente desnecessárias, incompatíveis. Não tem sentido a destruição. Ela não está associada à lei de conservação e destruição. Ela está associada a uma outra lei, a lei da ganância, a lei do desejo de obter lucro a qualquer custo. Esta é uma lei que é repudiada pelo Criador e por todos aqueles que atingiram o grau de evolução. Então nós vamos vendo que conforme o espírito vai ganhando consciência, o espírito encarnado vai ganhando consciência, ele vai destruindo menos. E é o que ocorre com a nossa história. Nós vamos ver que no passado nós destruímos muito. Nós lançamos lixo, esgotos, destruímos o nosso ambiente, fizemos muito mal ao nosso ambiente desenfreadamente. Aí chegou um momento em que nós despertamos para que nós não podemos fazer assim. Nós temos que preservar o nosso meio. É ali que nós vivemos, é o lar que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. Então, a consciência se fez presente para que a gente preservasse. Hoje nós temos outras atitudes, nós vamos ver aí trabalhos de diversas ONGs de conscientização. Atingimos a perfeição? Não, ainda não atingimos a perfeição. Mas já existe uma certa consciência de que nós precisamos manter o nosso ambiente tal qual ele nos foi dado para que a gente pudesse viver. Com relação à destruição dos animais, o homem tem direito de aplicar a destruição regulado à medida da necessidade de prover sua alimentação e segurança, sendo que o abuso jamais foi direito. E aqui a gente faz uma paradinha, né? Muitos falam, né? Não podemos comer carne. Não é verdade isso. Você foi criado, constituído, para que você pudesse se alimentar de proteína do animal. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Falar diferente disso é um contrassenso, porque a sua constituição
fisiológica determina o consumo de proteína animal. Então você tem dente, você tem estômago que produz ácidos para quebrar aquelas moléculas para você obter a riqueza das proteínas. Então, dizer que é proibido comer carne é um grande equívoco, muito ao contrário, ainda necessitamos, e Kardec vai nos falar em diversas passagens, que nós necessitamos do consumo do alimento animal para podermos continuarmos a evoluir, a crescermos. Então, atividades que ultrapassam as necessidades mostram a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, sendo o homem responsável pelos abusos que tenham cometido. Então, observe que ele está falando em abuso, não em suprimento de necessidade. Alguns povos têm escrúpulos com relação à morte de animais, muitas vezes mais por temor supersticioso do que por caridade. Então, ele fala em preservação de não consumir a carne animal, mas não por caridade, não por compreensão, mas ele entende que ali está mais associado a uma religiosidade, a uma superstição, do que qualquer outra coisa. Até porque muitos deles não têm restrição a todos os animais, são a determinados animais. Sendo a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência física sobe um degrau da escala do aperfeiçoamento, Deus permite a ocorrência de flagelos destruidores para fazê-lo progredir mais depressa. Então, muitas das vezes, quando nós nos rebelamos contra o Criador, quando nós nos revoltamos, quando a ocorrência se apresenta, que Deus é injusto, que Deus é mau, que Deus é isso, que Deus é aquilo, nada mais é a manifestação plena da minha ignorância, de não compreender que os flagelos destruidores têm uma razão, fazer o homem progredir mais depressa. Eu diria que é um acelerador do progresso, tirar o homem da zona de conforto e obrigar que o homem ande mais depressa. Somente vendo do ponto de vista pessoal, o homem não percebe o objetivo da destruição, qualificando de flagelos, por efeito do prejuízo que lhes causam. Porém, ela é necessária para que mais depressa se dê o advento de uma melhor ordem das coisas, consumando-se em alguns anos, o que levaria muitos séculos. Nós estamos enfrentando atualmente uma situação bastante gravosa para a humanidade. Já pararam para pensar o quanto esses flagelos têm beneficiado a humanidade? O quanto tem trazido de progresso? E se eu não olhar somente pelo progresso material, eu vou olhar pela comunhão dos povos. Observaram que os povos estão muito mais unidos na busca de combater um inimigo comum? Eles estão se associando, eles estão dividindo conhecimento, eles estão sentando às mesas para conversar, coisa que era inimaginável há pouco tempo. E hoje, através desse flagelo destruidor que estamos sendo submetidos, o homem está sendo forçado a sentar e a repensar as suas condutas, a buscar mecanismos para solucionar ou destruir ou combater o inimigo comum. É isso que o flagelo faz. Então, Deus não é mau com o homem, muito ao contrário, quando isso é imposto ao homem, ela tem uma finalidade, a finalidade de auxiliar, de acelerar o progresso. Até bem pouco tempo, estávamos estagnados no progresso. E aí foi preciso ocorrer um evento de tamanha gravidade, tão danoso, para forçar a humanidade a progredir. Deus, no entanto, emprega outras maneiras para obter a melhora da humanidade, tendo nos dado meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem é que não aproveita desses meios, sendo necessário que seja ferido no seu orgulho para que sinta a sua fraqueza. Então, observe que nesses momentos que estamos enfrentando, esse gravoso evento que a humanidade está sendo submetida, está dando ao homem a possibilidade de ele perceber ou de fazer escolhas entre o bem e o mal. Porque eu estou diante de um evento que o meu dinheiro não resolve, que a minha posição social não resolve, e eu preciso efetivamente olhar para o céu e pedir para que haja a graça de nos socorrer, de nos livrar desse evento. Então, vai estar nos ferindo o nosso orgulho. Quantos de nós hoje gostaria de estar fazendo alguma atividade ou viajando e mesmo tendo condições, não pode fazer?
Está aí Deus nos ensinando uma grande lição a todos nós, nos mostrando a nossa inferioridade, para que o nosso orgulho seja abatido. Então, os sofrimentos de que o homem tanto se queixa, nada são diante da eternidade, significando um ensino que lhe servirá no futuro. A vida do corpo pouca coisa é, pois os espíritos preexistem e sobrevivem a tudo, formando o mundo real. Os corpos são meras vestimentas com que aparecem no mundo. Então nós vamos ver que mesmo ocorrendo uma série de óbitos, assustadores, perdas que estamos assistindo, tem um propósito, tem uma razão. Nenhum espírito está sendo exterminado. O que está sendo renovado é o nosso invólucro material. Somente esse. E que uma outra jornada nos será facultado para reingresso nesta ou em outro planeta, ou em outra circunstância, que será nos permitido a reencarnação. Não há perda, o espírito não se perde. A matéria se transforma, o espírito não. Então as destruições constituem provas que possibilitam ao homem exercitar a sua inteligência, paciência e resignação ante a vontade de Deus, além de lhe oferecerem oportunidade de demonstrar abnegação, desinteresse e amor ao próximo. É isso que estamos assistindo. À medida que progride em conhecimento e experiência, o homem vai conseguindo conjurar esses flagelos, prevenindo-se de suas causas. Contudo, alguns há que são de caráter geral e estão nos decretos da providência. Contra este, o homem nada pode opor, somente lhe restando se submeter à vontade de Deus. Como você bem falou, né? À medida que a gente passa por essas experiências, o homem progride em conhecimentos e experiência. Olha aí o exemplo que você deu, trazendo tanta evolução na área do conhecimento, fazendo com que a gente repense as nossas bases, repense as nossas vidas, fazendo com que a humanidade evolua em moral, em inteligência, se torne mais caridosa, se torne mais atenciosa, mostrando quais são os verdadeiros valores. Kardec comenta que, havendo soado a hora da partida, a morte virá de qualquer modo, por causa comum ou por meio de um flagelo. A única diferença é que, neste caso, o maior número parte ao mesmo tempo. Se, no entanto, pensarmos a humanidade em um do seu conjunto, esses flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Ressalta ainda o codificador que o homem tem encontrado na ciência os meios de impedir ou atenuar muito desses flagelos. E nós estamos assistindo isso na atualidade. Nós estamos vendo o homem buscando através do estudo, buscando através do conhecimento, meios de atenuar um grave flagelo que estamos sendo submetidos. O homem está trabalhando no sentido, a ciência tem trabalhado no sentido de debelar esse flagelo. Mas e as perdas? Se olharmos o conjunto da humanidade, elas não são nada, são muito poucas. Faz parte, digamos assim, de uma contabilidade, se podemos chamar, né, do Criador, onde não ocorreram perda, ocorreram destruições do corpo. Os espíritos continuarão tendo a oportunidade de reingressar, porém, numa terra mais humanizada, mais transformada, mais moralmente modificada. Já pararam para observar como diminuiu os eventos guerras, os eventos conflitos, como diminuiu sensivelmente? Interessante, né? Nós conseguimos parar as guerras. Ou melhor, o Criador colocou um freio nas guerras, o Criador colocou um freio no absurdo da exploração humana. E nós agora estamos imbuídos, unidos na descoberta de algo que possa combater esse flagelo. Então, olha a divina providência trabalhando para o progresso da humanidade. E você me perguntará, e aqueles espíritos que morreram, o que aconteceu com eles? Estão na erradicidade e voltarão para um planeta muito melhor do que aquele que deixaram. Porque esse processo destruidor deixará a grande lição para todos nós, a lição da transformação. Assim, encerramos mais uma aula, mais um episódio, esperando que todos vocês tenham compreendido que o Criador não é injusto, muito ao contrário, ele é extremamente justo e bondoso com seus filhos, principalmente nos permitindo, através, ainda que da dor, progredirmos. E é isso que o Criador faz
compelir a todos nós ao progresso. Que todos nós aprendamos a lição e possamos absorver a grande mensagem que nos é dada, a mensagem da transformação, não só física, mas moralmente também.